Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes nesta segundona e vamos destacar tudo o que aconteceu no Campeonato Goiano e também na divisão de acesso, com a sua participação no WhatsApp pelo número 6285991000. Eu já vou correr porque hoje tem muita coisa para a gente debater. Aqui no estúdio, Doni Araújo e o Cleison Teixeira. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Doni. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. Grande briga nessa reta final da primeira divisão do Goiano, a disputa pela vaga do Grupo A. E no Grupo B, quem vai ser o primeiro colocado? O Goianésia, de repente, aparece como uma grande surpresa aí nessa reta final do campeonato. Tudo bem, Doni? Boa noite, Pasqueto. Um abraço ao Cleison, ao telespectador do PUC TV Esportes. É uma segunda-feira quente, porque temos aí os dois maiores clubes do estado brigando por conta de coisas estranhas nas categorias de base que acontecem no futebol brasileiro há muito tempo. O Goiás com problema de jogador de categoria de base e o Vila também, vai ter uma reunião para discutir isso. E lá pelos lados do Goiás também uma outra história, né? Detesto dizer que eu já sabia, mas parece que o treinador do Goiás... O Goiás pode chegar às finais do Campeonato Goiano, mas o treinador não. Então, é muita coisa para a gente conversar aqui hoje e não adianta ficar mostrando a gente aqui nessa lata estragada. O povo quer ver gol, o povo quer ver cartela, resultados e tudo mais. É ou não é, Cleison? Manda aí. Com essa latinha mais ou menos nossa. Taca-lhe pau, Pasqueto. Taca-lhe pau. Igual o menininho lá de Santa Catarina. É Marco Velho. Coloca aí, por favor, na tela os resultados do Goianão. Vamos lá, sem perder tempo. O Craque perdeu para o Atlético sábado, 2-0. Você não sabia, tá sabendo agora. Grêmio Anápolis perdeu ontem em casa para o Itumbiara, 2-0. Caldas Novas 0, Goiás 2, Goianésia 2, Anapolina 1. Vou mostrar agora a classificação, mas depois a gente discute com mais calma aqui com o Cleison, que é especialista em números. Vamos lá com a classificação do Goianão, por favor. O Itumbiara é primeiro no Grupo A com 18. O Trindade também tem 18, é segundo. O Atlético é terceiro, 16. O Craque é o quarto, 10. E o Grêmio Anápolis é o quinto com 10. O Goiás já classificado tem 28, é o primeiro do B. Goianésia já foi também, tem 25. E a Aparecidense já está classificada, tem 23 pontos. A Anapolina é a quarta colocada com 16. E o Caldas Novas, que já caiu com apenas 3 pontos conquistados. Imagens da vitória do Goiás ontem, 2-0 sobre o Caldas Novas. Goiás foi lá, pegou um time que já está rebaixado e fez os 2-0. Se assistiu ao jogo, trabalhou pela CBN, o Goiás fez por merecer esse resultado. Tinha gente que esperava goleada. O 2-0 foi normal, Cleison? Foi normal porque o Goiás, mesmo não jogando tão bem, principalmente no primeiro tempo, soube aproveitar bem as oportunidades. E com relação ao Caldas, time fraco tecnicamente, teve oportunidades, mas aí esbarrou no Renan. Aí eu vejo mérito e qualidade no goleiro do Goiás. Além, é claro, também da qualidade técnica da equipe adversária, né? Dos jogadores da equipe adversária. Mas o Renan tá ali para isso mesmo, para defender. O Goiás não tem nada com isso. Mesmo jogando mal, venceu a equipe do Caldas Novas. Ali eu escrevi, Goiás ainda não tem primeiro lugar garantido. E é isso mesmo, né? É isso. Ele pode ser ultrapassado, você destacou o Goianésia, daqui a pouquinho mais detalhes. Ô Doni, esse jogo aí entra para aquele rol do Goiás no Campeonato Goiano. Venceu, mas não convenceu? Entra. De novo, né? Entra, claro. O Goiás não pode jogar contra um time rebaixado como o Caldas, que não ganhou um jogo sequer no campeonato inteiro, e ter como melhor jogador em campo o seu goleiro. Ele fez 3 grandes defesas no jogo, né? Eu gostei do Esquerdinha também. Pois é, mas o Goiás não pode ter esse tipo de atuação, não. E um pênalti duvidoso. O pênalti não foi pênalti. Pra mim não foi também não. Não foi, né? O pênalti não houve, então. Mas, não pode. O Goiás, pelo poder que tem o Goiás e pelo que não mostrou o Caldas Novas, o Goiás deveria ter uma vida mais fácil, mais tranquila. O Cleison já detalhou como é que foi o jogo. E aí quando você vê que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Goiás, há alguma coisa de errado, de fato, no reino esmeraldino. No ninho dos periquitos. No ninho dos periquitos. Vamos aqui dar uma olhada no que disseram os jogadores do Goiás e o técnico Wagner Lopes após essa vitória ontem sobre o Caldas Novas. Temos que buscar melhorar, buscar evoluir, por mais que já temos jogado aí 15, 16 jogos, se não me engano, na temporada, não conseguimos ainda ter
tudo que o Wagner pede para nós das ideias de jogo. A gente faz em alguns instantes do jogo, não consegue manter os 90 minutos, mas isso passa pela juventude do time, né? A gente sabe que tem muitos times do Brasil que estão passando por um processo parecido com esse e faz um jogo bom, um tempo bom, 20 minutos bom, não consegue manter 90, né? E a gente está buscando isso. Aqui em meio a isso tem cobrança para chegar à final, para buscar o título, cobrança para classificar na Copa do Brasil, então a gente tem que saber mesclar também para não pressionar demais acima do que precisa os mais jovens do grupo. Foi um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo quando o adversário joga sem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de responsabilidade, joga livre, né? E tenta, vai se soltando, é complicado. Mas tem que ressaltar a vitória, a importância dos 3 pontos, mas com certeza a gente gostaria que tivesse um pouquinho mais de triangulações rápidas, um pouquinho mais de envolvimento com relação a manter a posse com objetividade. Mas tem que parabenizar pela vitória e descansar, porque quarta-feira a gente tem outro jogo importantíssimo. Ontem nós estávamos aqui. Estávamos. Éramos nós, né? Era 3, esse o Jean de folga. Aqui. Era esse trio. E eu, pela fisionomia do Wagner, falei, esse rapaz está insatisfeito. Ele durante tá o jogo, coisa. E durante o jogo foi assim também. E hoje ganhou muito corpo. O André recebeu ligações, o André Isaac aqui, de que lá no Goiás estão esperando o lançamento do uniforme hoje para demitir ele amanhã. Por que não demite hoje? Seria uma sugestão do departamento de marketing para não ofuscar o lançamento do uniforme. Teve isso. Assim, isso tudo aqui está no campo da especulação. Mas existe, né, Cleison? Hoje você ouvindo as rádios têm o dia inteiro repórteres lá em cima do Goiás, tem uma resenha muito forte de insatisfação com o trabalho do Wagner, né? Não só com o trabalho, mas com o gerenciamento de um modo geral. Em boa parte eu não concordo com esse tipo de situação. Eu acho que o futebol tem que atingir um nível de profissionalismo um pouco maior. Eu acho que em determinadas situações, um profissional, ele saberia levar de uma outra maneira. Para começar, infelizmente, o nosso futebol aqui no Brasil, e o goiano em especial, porque já há em boa parte dos clubes chamados de ponta, os clubes grandes, um certo nível de profissionalismo, em que pese ainda haja, dentro de uma estrutura, muitos dirigentes amadores, que agem... vou te citar um exemplo de amadorismo. O cara não gosta do jeito que o treinador fala. Da preleção. Ele não gosta da preleção do treinador, ele não gosta, depende de uma crítica que um treinador faz a determinado jogador. Então, isso pra mim é amadorismo. Conta a resenha do WhatsApp. Você pode? Parece que o pessoal resenha, né? Que o pessoal não gostou de um WhatsApp, porque o Márcio, depois do jogo do Atlético contra o craque goleiro, ele, em uma entrevista, disse que estava recebendo um telefonema do técnico Wagner Lopes. Pro Juliano Moreira, o mais 730. doido, né? Exato. Ele mandou o gol pra mim, sabia? Foi. Falou assim, um abraço, o gol do Atlético faz a concorrência tremer. Ô, Neguinho, não sou seu concorrente mais não. O Wendel Pasquetto e o Júlio Pontes. Meu sogro é Júlio Ponte, o atleticano. Ele falou Júlio Pontes. Nada com ele é 100%. Concorrência do quê? Concorrência em rádio, mas eu não sou a concorrência do Neguinho. Mas Nunca o gol, a rádio tá torcendo também? Mas eu tava ouvindo ele, né? É que eu ouvi na televisão gordo, igual um Duroc, capadão. Aí eu liguei, falei, mas você tá gordo? Ele falou, vou mandar o gol pra você. Eu falei, pode mandar. Mas voltando ao Goiás. Aí o Márcio recebeu um WhatsApp do Wagner Lopes. Exato. Cumprimentando pelo jogo, o pessoal não gostou desse tipo de situação, enfim, coisas, detalhes, por exemplo, aposta em um jogador é o grande mal, e aí é onde eu falo do amadorismo que ainda impera e da falta de profissionalismo, porque dentro de toda essa estrutura tem o cara que tem um interesse, tem um cara que não gosta de um treinador, não gosta do jeito de alguém da comissão técnica. Aí vem a gente da imprensa que não gosta do treinador por N motivos, menos pelo trabalho, entendeu? De repente o justificativo é o quê? Eu acho esse treinador muito calmo, então ele não serve. Então o que acontece? Existem as picuinhas. Tem esse tipo de picuinha e tem a questão da falta de planejamento. Tá. E aí é do dirigente, estou criticando aqui o dirigente. Porque o treinador, em que pese ele também tem a culpa pela capacidade do time dele em campo, é aí que eu quero chegar. Ele não tem um time de qualidade para executar. O dirigente, quando ele vai contratar um treinador, tem que saber do treinador qual que é o esquema de jogo do treinador, qual é a forma que ele gosta de trabalhar. Se acontecer essa demissão, a diretoria vai agir corretamente? Eu penso que não. E aí, Doni? Porque não vai trazer alguém maior do que ele. Eu acho que tudo isso que o Cleison falou existe, mas o problema do Wagner Lopes é outro.
Qual? É que ele não é um treinador preparado ainda para dirigir um clube do tamanho do Goiás. E quem contratou não errou? Tá Não errado deveria também, sair, no tá caso, errado. o Arley? Não é o Arley, foi a diretoria. E está errado, o Arley não apitou nisso aí, não. A diretoria já estava pretendendo, porque cresceu os olhos porque o cara fez uma campanha aí relativamente boa no Atlético. Eu digo relativamente porque eu notei alguns jogos, quando ele estava no Atlético, em que ele desnecessariamente jogava o Atlético para cima, arriscando jogos que poderiam ter sido mais tranquilos, quando já estava com a fatura liquidada. Então, é um negócio seguinte. Agora, eu disse antes, e eu não gosto desse negócio, mas eu sempre achei que o Wagner não daria conta, porque não é só a questão futebol. É uma questão política dentro de um clube grande, que até isso que o Cleiton está falando, lidar com todas essas situações, você tem que agradar um público interno, que é a sua equipe, que é o povo que trabalha com você. E para isso você tem que ter uma experiência. Muitas vezes essa experiência, ela até se traduz mais pelo nome. O cara chega com o nome, aquele cara que impõe. Você tem que boleirar, às vezes? Não, você não tem que boleirar, mas a palavra não é essa, você tem que ser politicamente. Você tem que dar uma boleiradinha. Esse é o problema. No amadorismo, o cara tem que boleirar. Mas porque não se é fosse isso. profissional, não precisava disso. O cara tem que boleirar. Ele até mas citou na entrevista um negócio de expert no futebol. Não, mas se fosse profissional também, ele não seria nem contratado, porque ele não tem currículo. Então, na realidade, eu entendo, o futebol tem essa característica, às vezes tem que boleirar com os jogadores, e mesmo com dirigentes amadores, com os com a companheiros imprensa. da comissão técnica. Exato, mas ele precisa ter mesmo, é uma capacidade de liderança. Essa capacidade de liderança que está aí no universo da sociologia, no universo da política de relacionamento, ela demanda, ou você aprende ela estudando, ou você aprende, o que é da melhor maneira, é na prática. Isso é com a vida, com a experiência. O Wagner Lopes é bem intencionado, tudo bem, mas ele ainda não tem isso, entendeu? Mas dificilmente vai ter, dono, desse jeito, porque não tem respaldo da diretoria. Se você coloca um Aqui treinador... no Goiás ele não vai ter. Não tem respaldo. O treinador, porque em algum momento ele vai precisar alavancar para ser grande. Ele vai precisar. No Goiás ele tem toda a oportunidade, porque tem estrutura, um clube que disputa um campeonato importante. Pois é, mas aí... Entendeu? Ele poderia ter esse respaldo. Mas aí entra uma outra característica do futebol, que eu não estou defendendo, dizendo que está certo. Eu estou apenas analisando a situação. Que às vezes aí o cara vai ter que chegar num lugar e fazer um trabalho bem feito uma vez e conquistar esse público interno outra vez. Como fez, por exemplo, o Anderson Moreira, que ninguém gostava muito do Goiás, mas fez o trabalho aqui, dele. Porque é a notícia que vai ganhando corpo. Wagner Lopes cai, não cai, sai, não sai. Se fizerem isso, agem corretamente? A diretoria age corretamente? Age, porque ele não me parece com condições de dirigir o time no Campeonato Brasileiro. Não sei se o momento é adequado porque ele está no meio de uma competição. Aí eu não faria isso agora. O Goiás já fez o erro de contratar sem analisar, como disse o Cleiton. Pô, vamos analisar qual é o potencial desse treinador, o que ele tem de currículo, o que ele pensa. Entrevista, meu amigo, faz entrevista com o cara, conversa com o cara, analisa, como é que é a sua vida, gasta uma semana conversando, leva o cara para jantar umas 3, 4 vezes. Não é possível que esses dirigentes do Goiás, que são homens tão bem-sucedidos na sua vida pessoal e profissional, não consigam... Tem certeza que na hora de contratar alguém para as empresas deles, eles fazem isso. Ou tem alguém especialista para fazer. Então, a hora não é certa, mas eu não vejo condição dele de dirigir o Goiás no Campeonato Brasileiro. Boa noite, amigos que discutem o futebol goiano em alto nível. Qual time merece cair? O Craque por possuir o pior gramado do campeonato goiano ou o Grêmio Anápolis por ser time de empresário? Murilo Vieira Lino. Eu não acho que seja só pelo fato de ser time de empresário, mas realmente os objetivos do Grêmio Anápolis são outros. Né? O objetivo deles é único e exclusivo de revelar o jogador. Ele não precisa estar na primeira divisão. Não precisa. E o Craque é um time tradicional, já foi campeão goiano 2 vezes. Eu vou torcer contra o Grêmio Anápolis. Você quer ver um negócio? Quer ver um negócio? A Alvel revela muito mais jogador do que o Grêmio Anápolis e não está nem na terceira divisão. Pasqueto, o quadrangular final da divisão de acesso será pontos corridos? Sim, turno e retorno. Parabéns pelo programa. Silmon do Água Branca. E aí, Silmon, quem fizer mais pontos, os dois times sobem para a primeira divisão em 2016. Pasqueto, tem que tirar o Arley do Goiás. Não mandou o nome, infelizmente. Boa noite a todos. É visível a fragilidade técnica do Vila. Na boa mesmo. Menos de 6 reforços para se manter na Série C urgentemente.
Parabéns pelo programa, é muito bom. Abraços, Leandro Garcia, Vila Nova. E eu tô sabendo que o Vila tá atrás. O Vila tem interesse. No lateral direito, Ronaldo do Itumbiara. No zagueiro, Mirita, da Aparecidense. O Vila tem interesse no Jefferson, também da Aparecidense, aquele que jogou aqui. No Tozin, também da Aparecidense. No da Mata, do Goianésia, além do Wendel Lira. São 7, né? Deu 7 essa conta? O Vila foi atrás do Paulinho, o meia que estava aqui, mas o São Bento não liberou. E tem um outro jogador que estava na Série C e que deve voltar. Estava na Série B e deve voltar para o Vila. Eu vou lembrar o nome aqui, daqui a pouquinho eu falo. E pelo jeito você está ganhando a aposta. Pois é. E o lateral da Napolina que você lembrou bem, que você chegou a falar, o Marcelo, o Goiás tem interesse nele e o Avaí também. Então, mas o Vila está atrás do Ronaldo, do Itumbiara, que fez mas o Vila não tentou porque sabe que a concorrência é maior, são 2 times de Série A. Tem um outro cara que está voltando da Série B, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas isso é uma boa notícia, eu acho. Ah, sabe quem que o Vila está atrás? O que está metendo gol, pode voltar para o Vila, esse? O Marco Aurélio, que fez dupla com o Frontini. Está lá no Boa Vista, do Rio de Janeiro, o Cabo Friense, também pode voltar. Ó, daqui a pouquinho caiu mais um técnico no Campeonato Goiano, hein? Daqui a pouquinho eu falo. Caiu agora há pouco. E tem também uma entrevista do Esquerdinha no Goiás. Fica ou não fica para o Brasileirão? Em 2 minutos a gente volta. E a notícia chegou agora há pouco, caiu mais um técnico no Campeonato Goiano, daqui a pouquinho eu falo. Vamos agora com o Esquerdinha, meia do Goiás, que foi destaque na vitória ontem, junto com o Renan, sobre o Caldas Novas. O contrato dele termina após o Campeonato Goiano. E existe um problemão, o Goiás faz as contas na ponta do lápis, soma salário, comissão do empresário e luvas para calcular o salário do Esquerdinha. Ele deu coletivo hoje à tarde na reapresentação e falou sobre a situação, se fica ou não. Olha, eu tenho procurado desfrutar bastante do tempo que eu tenho aqui no Goiás, né? Isso aí cabe ao meu empresário, cabe à diretoria resolver. Eu só tenho que fazer a minha parte dentro de campo e espero fazer bem para, Deus quiser, quando acabar meu contrato, ou se renovar ou se não, seguir meu caminho. Além do Goiás, eu ouvi falar que o Sport teria um interesse no seu futebol também, até por você ser de lá. Isso pode ser fundamental? Olha, na verdade tem tanta gente interessada, né? Sem eu saber, que só eu que não sei. Isso aí não chegou a meus ouvidos, né, do meu empresário. Pelo menos não sei de nada. Hoje eu só penso no Goiás e espero fazer boas partidas ainda no Goiás. Vai custar a bagatela de 117 mil por mês até o fim do ano. Esse é o cálculo que a diretoria do Goiás faz, somando tudo. Somou os picolé também, que ele chupa? Picolé, a atadura tal da Coban. A laranja, eles ainda usam laranja? Laranja batizada. Laranja. Não, mas eles colocam na ponta do lápis. Pelo jeito não vai ficar, né? Dizem que o Vasco também tem interesse no Esquerdinha. Se fazem tanta conta assim, é porque não vão ficar. É, né? Porque se quisesse não estava fazendo tanta... Claro que o clube sabe quanto é que vai custar um jogador. Eles fazem conta com todo mundo. Mas se está trazendo isso a público, eu vi essa entrevista... E ele está jogando bem. É porque não vai ficar. Voltou bem da contusão. Ontem foi mais ou menos. Deu um passe para gol. Deu passe para o gol, mas assim... Se enrolou na hora do pênalti lá com o cara. Aquele ritmo de jogo, assim, durante os 90 minutos, agora ele foi Vendo na decisivo. Série A, como nós vimos no ano passado, ele mostrou dá que dá conta, de seria jogar útil, Série A. né? Muito útil, dá conta. Seria útil. O Goiás deveria fazer a análise da seguinte maneira. Com esse dinheiro que ele está fazendo as contas que ele pagaria ao Esquerdinha, ele consegue um outro jogador do nível do Esquerdinha? Não vou nem discutir se o Esquerdinha está cracaço ou não, mas do nível do Esquerdinha por esse valor, porque às vezes você pode até achar, eu encontro um outro mais barato, mas não tem disponível. Então essa que é a análise que tem que ser feita, e é baseada nisso é que você vai tentar ou não negociar para o jogador permanecer. E um outro assunto, na Copa do Brasil Sub-17, o Atlético foi eliminado, né? Perdeu para o Fluminense a vaga. Enquanto que o Goiás goleou o Sport aqui e passou, vai pegar o América Mineiro. Confira os gols. Tarde de sábado de Copa do Brasil Sub-17 na Serrinha, Goiás e Sport. No primeiro jogo, na Ilha do Retiro, vitória do Goiás por 2-1. E mesmo com a vantagem, o Goiás foi para cima. No primeiro tempo, Otacildo fez 1-0 em jogada de contra-ataque. Que categoria na saída do goleiro.
Minutos depois, em jogada pessoal de Tales, esse bonito gol. 2-0 Goiás sobre o Sport apenas no primeiro tempo. Na etapa final, só deu Otacildo, que após belo lançamento, tirou do goleiro e fez 3-0. E depois, com oportunismo dentro da área, completando para dentro do gol. 3 gols de Otacildo, 1 gol de Tales. E o Goiás vence o Sport por 4-0 e na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17 enfrenta o América Mineiro. Uma garotada com bastante futuro, né? Um jogo gostoso de assistir. Eu infelizmente cheguei só para o segundo tempo, mas gostei muito do que vi. Jogadores com grande potencial e isso aí é o futuro do Goiás, num futuro bem próximo. A gente vem trabalhando para isso. Hoje eu tive a felicidade de fazer 3 gols e é uma emoção única. Para guardar essa entrevista para quem sabe mostrar um dia no futuro. Você vai chegar ao profissional do Goiás, Otacílio? Fé em Deus eu vou, tenho certeza. E quem ficou fora desse jogo foi o atacante Richard, que tem 16 anos, é revelação do Goiás. O contrato dele está para terminar e o empresário, que era uma fortuna para o moleque renovar, e o Goiás encostou ele. O presidente Sérgio Haas teria dito que quem manda no Goiás é o Goiás, e não o empresário do jogador. Não, desculpa, mas pelo que eu fiquei sabendo, não encostou não. Ele é que não apareceu para jogar. Está treinando separado. E aí já está encostado. Ele não acertou antes, aí o Goiás já comunicou que ele não jogaria, ele não apareceu e está treinando separado. Foi o que eu li hoje. Mas fato é que mais um problema. Foi o que eu ouvi o pessoal de rádio, é que ele, na verdade, ele não apareceu para jogar. Tá, mas, não, tá legal. Tanto faz. Aí colocaram o Otacildo, que meteu 3 gols, mas fato é que tem mais um pepino, né? E que o Goiás se imponha como clube, e ele tem a multa rescisória de R$500 mil. Enquanto os dirigentes não se mobilizarem para tentar fazer as alterações necessárias na tal da dita Lei Pelé, vai ter sempre essa caixa de Pandora aí que é a categoria de base do futebol brasileiro. Agora, não é por acaso. A Lei Pelé não deixou furo, ela foi elaborada para ser assim. E quem estava envolvido, quem fez, e os dirigentes concordaram. Agora, então, não chora. A crise política que tem no país hoje, ela chegou na política do Goiás, porque, não sei se você se recorda, há mais ou menos um mês, eu falei que o Goiás precisava chegar a uma conclusão e a uma definição com relação às categorias de base, porque estava sendo recorrente. Começou com o Pedro Henrique, foi passando para vários outros jogadores, e a base do Goiás hoje está uma bagunça só. E isso me parece em função de uma crise. Eu não sei se tem alguém muito influente que tem acesso aos empresários dos jogadores do Goiás e aos próprios jogadores, que de repente entrou em desacordo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a impressão que me passa é essa. E os principais jogadores do Goiás hoje me parece que não batem muito bem os empresários com a diretoria do Goiás. Na verdade, está acontecendo isso aí, ó. Desde aquele período que eu falei, direto a informação, isso porque está chegando os jogadores mais importantes. Né? Mas tem vários outros problemas. Então alguma crise está rolando ali de bastidor que a gente não sabe e está prejudicando muito o Goiás. Isso é a tal da bola de neve, né? Igual o desenho animado. Esse assunto da categoria de base do Goiás, especificamente, já falei do Nacional, que é para todo lado, está assim. Mas dentro do Goiás há um problema, e eu acompanhei bem, porque eu fiquei 2 anos frequentando bastante para fazer lá as revistas do Goiás. Não é de hoje. Não é de hoje. E tira um, põe outro, então a bola de neve foi só aumentando e chega uma hora que o copo enche e derrama. Então está derramando agora. Danilo não joga nada, não sei como o técnico do Goiás ainda escala ele no time. Joga o tempo todo, Hernani Borges. Obrigado aqui, Hernani, pela participação. Pasqueto, vocês não acham que a diretoria do Goiás está demorando muito para contratar? Achamos. Mande um abraço para o Bebeto, massagista do Goiás. Assisto todos os dias o programa. Nédio, do Jardim Barcelona. Valeu, Bebeto. Valeu, Nédio. Um abraço. Doni, esse time do Goiás é muito ruim, você não acha, William? Eu acho, William. Assim, o time está mal montado, né? E tem os jogadores que foram contratados que ainda não mostraram o serviço. Eu não diria que é muito ruim, mas comparado com o que o Goiás está acostumando, ele é muito fraco e o Goiás precisa de muitos reforços. José Marinho pergunta, Felipe Baiano da Anapolina reforça o Vila Nova na C? Aliás, o Felipe Baiano está naquela lista aqui, eu esqueci de falar o nome dele também.
Reforça, Cleison? Reforça. Eu acho que reforça e acho que é notícia boa essa de que o Vila Nova está olhando tanta gente aqui dentro do futebol goiano mesmo. É mais barato e mais seguro. Boa noite, o que aconteceu? E o Olho Grande, viu o Dragão crescendo? O Goiás foi lá desmanchar o grupo, Velber, Vera Cruz. Valeu, Velber, um abraço. Explique o que é boleirar. Murilo Ribeiro, torcedor do Goiás. Vai aí, Murilo, boleirar assim, você chega num ambiente em que cada um pensa de um jeito, você pensa um pouquinho igual cada um e vai boleirando. Faz o Embora não ali, seja faz 100% daquilo. É, fazer média. Faz a média, esquema. Pronto. Tá tudo certo. Não, meia hora menos de treino, vamos ver, pá, vamos dar uma ajeitada. Ou quebra a minha aqui, não sei o que tem, vamos boleirando, achando que tá tudo certo, dá bom dia pra todo mundo. Pô, o Pasqueta tá olhando muito atravessado pra gente aqui, pegando o pé. Vamos dar uma gelada nele aqui. Vamos dar uma... Fazer panela. Esse termo boleiragem, ele se aplica muito aos jogadores, ao universo ali do futebol. Dentro Agora, e fora do campo. O Cleison tem razão com relação aos dirigentes amadores, que também, aliás, o dirigente amador, o sonho dele é estar ali no bolo de jogador, aquela coisa toda ali, né? Atenção agora para esse recado. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Batata palito congelada bem batata, 400 gramas, 2,20. Creme de tratamento capilar Niel Gold, 1 kg, 8,90. Azeite de oliva extra virgem Lisboa, 500 ml, 5,89. Arroz garotinho tipo 1, pacote 5 kg, 8,94. A uva Benitaca, bandeja de 500 gramas, ou kiwi bandeja, 600 gramas, 2,95. Milho verde, bandeja, com 5 unidades, 2,47. Banana maçã, o quilo, ou abacaxi, o quilo, 1,65. Cenoura ou beterraba, o quilo, 1,17. Abóbora moranga ou batata doce, 85 centavos. Batata inglesa, o quilo, 98 centavos. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Temos imagens aí do Atlético, que venceu o Craque por 2-0. O jogo foi no último sábado lá em Catalão. Primeiro tempo em que o Craque deu uma apertada no Atlético, mas o Atlético se segurou e fez 2-0 no segundo tempo, após as mudanças feitas pelo técnico Marcelo Martelotti. E o Dragão já viajou para pegar o Coruripe, lá em Alagoas. Pela Copa do Brasil, vai com mais moral após essa vitória, né, Cleison? Vai, ajuda sim. Confiança, né? Dá mais confiança. O Atlético tá precisando de um resultado positivo e conseguiu essa vitória diante do Craque, que além dessa confiança, mantém o Atlético na briga pela classificação, dependendo apenas dele, né, Pasqueta? É verdade. O Atlético, vencendo os 2 jogos que restam, se classifica para a semifinal. Essa vitória serviu para dar confiança e dá para estender isso também para a Copa do Brasil, Doni? Já, a chegada do Martelotti já trouxe mais confiança aos jogadores, é aquilo que a gente tem falado. O Atlético, tem hora que você precisa do treinador, precisa da experiência. O Atlético, esse ano, desde que o Chabusca não deu certo, ele esperou demais para contratar um treinador. Isso prejudicou um pouco a campanha do time no Campeonato Goiano e também derruba a autoconfiança dos jogadores. Essa vitória e um pouquinho de melhora de rendimento do time, né, Cleison? Exatamente. O posicionamento tático mais... O treinador mexeu bem, mostra para o jogador que o cara que está ali entende, vai ajudar a gente. Então isso aí aumenta a confiança, sim. A estratégia, a logística do Atlético que parece que não está muito boa, né? Uma viagem aí... É custoso, é difícil, por isso foi hoje para jogar quarta. E ainda sobre essa vitória que renovou as esperanças do Atlético no Campeonato Goiano e deu mais moral para jogar lá em Coruripe, na Copa do Brasil, vamos ouvir o que disseram o técnico Marcelo Martelotti e o goleiro Márcio. Vimos que era um jogo fundamental esse, né? Era um divisor de águas. Claro que falta muito ainda para a gente classificar, mas esse aqui foi fundamental pelo resultado e pela entrega da equipe. Essa pressão que em alguns momentos a gente sofreu era natural que ocorresse, mas defensivamente nós evoluímos bastante, né? Então conseguimos suportar e no segundo tempo fazer prevalecer a nossa condição, jogando melhor, jogando bem no campo do adversário, tendo boas opções. Ganhamos 2-0 e tivemos mais algumas chances ainda que poderíamos até chegar a um placar mais elástico, mas eu fico satisfeito pela postura da equipe, tanto nos momentos difíceis do primeiro tempo, quanto na hora que no momento que tivemos o domínio da partida e fizemos a nossa vitória.
Enquanto eu editava esse material ontem com o Yuri, o Adson chega na coletiva, o Martelotti interrompe a resposta, o Adson, dá pra ver que é o braço do Adson, eu reconheci pela voz, bate nas costas do Martelotti e fala, parabéns, você tem estrela. Porque ele mudou o time melhorou, né? Mudou e melhorou. É importante quando você tem um treinador que faz isso, né? Ele falou bem. Lembrando que esse rapaz é o mesmo demitido do ano passado Mesmo durante a Série demitido e B. xingado pela diretoria. Não sei se pelo Adson, porque o Adson não falou pelo menos em público não, né? Não. Mas o Jovair descascou o Martelotti, que aliás mantém-se sempre tranquilo e equilibrado. Foi né? campeão na sorte, segundo o Jovair Arantes, que é presidente do Conselho Deliberativo. Pode ser que ele tenha estrela, o que significa ter sorte, né? Mas eu acho que ele tem a competência. Olha só, daqui a pouquinho vamos repetir a classificação do Campeonato Goiano para você entender o que seu time precisa fazer para passar bem para a próxima fase. E tem ainda o Vila Nova e os outros gols da primeira divisão. É daqui a pouco. Estou aqui com o celular do Doni Araújo em mãos, é porque o Marcão da Kombi, que é funcionário do Goiás, um abraço para ele. Ele acabou de postar no Facebook a nova camisa do Goiás. O Humberto Castro, inclusive, está lá no evento para trazer as novidades amanhã. E não é que o trem foi escurecendo aqui mesmo? Dá uma olhada aqui, tá pequenininho, mas dá para ver. E aí, ficou bom, Marquinhos? Então tá bom, garoto. Aí, ó, capa, né? Isso, capa. Que é aquele hominho e aquela mulherzinha sentada, né? É, exatamente. E o time mais famoso que usou o capa há muito tempo foi o Barcelona na época do Romário. Tem uns detalhes de losango ali, né? Verde mais escuro, verde mais claro, um losangozinho branco ali. Ó, que legal. A gola branca já me agrada. Estampa, né? É a estampa da camisa ali, ficou bom. A gola branca também é original, assim, do Goiás, né? Ele remete a... tá bonita a camisa. Espero que o número seja brancão, bem visível, que não me venha com número prata ou dourado. Nossa, eu tenho raiva de número prata e dourado. É triste. Pega aqui, Doni. Ok. Valeu, garoto. Muito obrigado. Coloca aí na tela, por favor, de novo a classificação do Campeonato Goiano. Vamos lá? Deixa ela aí, por favor. Ô, Cleison. Senhor. Roberto Sampaio sabe muito de números, igual a você, né? Você aprendeu com ele, né? Roberto é o Papa, né? Aprendi com ele. Eu achei bom, ele é cuidadoso pra caramba e colocou no site da federação hoje o que ainda está em jogo, né? Com as duas classificações, Doni. Primeiro, faltando 2 rodadas e 8 jogos para o encerramento da mesma, a competição já tem as seguintes definições. Goiás, Goianese e Aparecidense são 3 dos 4 semifinalistas e o Caldas Novas, o primeiro dos 2 rebaixados para a divisão de acesso em 2016. Concluímos então aqui que o grupo B já está totalmente definido. Em termos de classificação. Em termos de classificação, não de posicionamento. Isso. Ok? Aliás, só tem dois posicionamentos definidos. A lanterna do Caldas Novas rebaixada e a 4ª posição da Anapolina. Ok. Então, falta definir quem será primeiro, segundo e terceiro. Os 3 primeiros, todos têm chance de ser primeiro colocado. Então tá legal. Ainda está em jogo o outro semifinalista, cuja vaga restante está sendo disputada pelo trio do Grupo A, composto por Trindade, Itumbiara e Atlético. Pode voltar aí a classificação? E eu te pergunto, Cleison, o Itumbiara classifica como? O Itumbiara tem mais um jogo pela frente, precisa vencer e torcer por um empate do Trindade com o Atlético, ou então a vitória do Atlético e depois a derrota do Atlético para o Craque, lá em Catalão, e que a equipe do Trindade, então... Pois não, Doni. A derrota do Atlético pro Grêmio Anápolis. Exatamente, a derrota do Atlético também pro Grêmio Anápolis. O Atlético perca. Não, é porque você falou derrota do Grêmio pro Craque, desculpa. Pro Craque. Não, a derrota... Vamos recapitular. A derrota do Trindade para o Craque na última rodada. Então. É porque o Trindade tem confronto com o Craque na última rodada. Você falou que era... Não importa. Vamos lá, vamos recapitular então. Como é que o Itumbiara classifica? Vencendo o jogo dele contra o Craque de Catalão. Certo. Que é o único que ele tem pela frente. Vai chegar a 21 pontos. E que o Trindade, no caso, no confronto dele com o Atlético, que ele perca o jogo, ou então que haja um empate. E que na última rodada o Atlético não vença o Grêmio Anápolis. Aí no caso do Atlético, se o Atlético já tiver empatado, já descarta o Atlético. Que o Trindade não vença na última rodada. Que o Trindade não vença o Craque na última rodada. Então tá legal. Torcer demais. O Trindade se classifica. O Trindade vencendo o jogo dele contra o Atlético e empatando contra o Craque. Ou então, no caso da derrota do Itumbiara para o Craque de Catalão, basta ele vencer o Atlético e já está classificado. E o Atlético se classifica? O Atlético se classifica vencendo os 2 jogos, aí não depende de nada. O Atlético também pode se classificar com 19 pontos.
vencendo o Trindade, E eles não somando chegam a mais 19 pontos. e eles não somando mais pontos, já que eles têm confronto com o craque. Aí no caso a derrota do Itumbiara pro craque e do Trindade também pro craque. Então tá legal. Outro aspecto que está em jogo. O outro rebaixado da divisão de acesso 2006, onde correm contra esse rebaixamento a dupla craque Grêmio Anápolis. Aí dos dois, um vai embora. Exatamente. Um cai. Um cai. O primeiro colocado do grupo B, com os 3 já classificados, Goiás, Goianese e Aparecidense na parada. É o que falta definir ainda. Os 2 confrontos da semifinal ainda não estão definidos. Os 2 representantes goianos no Brasileiro Série D 2015-16, eles serão definidos entre Goianésia, Aparecidense, Trindade e Itumbiara, ok? Isso. E faltam definir ainda as 3 vagas goianas na Copa do Brasil 2016. Saem desses times que são Goiás, Goianésia, Aparecidense, Trindade, Itumbiara e Atlético. É o que falta definir ainda no Campeonato Goiano. Uma pergunta, talvez o Cleiton saiba que até eu não entendi. Por que essa temporada está definindo vagas na Série D por 2 anos, Cleiton? Porque ficou acertado em conselho técnico. Foi uma proposta feita pela Aparecidense que os outros clubes aprovaram. Que não precisasse definir no campeonato ano que vem. Ou seja, o clube que garantisse nesse ano, ele participaria da Série D nesse ano e no ano que vem. A alegação é que o clube já estaria sabendo o calendário, já se programaria e prepararia para a competição do ano que vem. Para poder, em termos de contratação. Porque o que aparece lá é o seguinte, na maioria das vezes tem que contratar o jogador e contratar só para o campeonato estadual. Se ela contrata até o fim do ano e não consegue a vaga, já de maneira antecipada, o clube tem problema. Então o que vai acontecer? A partir já do ano que vem, desse ano para o ano que vem, a vaga da Série D, ela vai ser sempre garantida um ano antes. O clube garante um ano antes para ele se programar no início da competição. E os clubes aprovaram isso aí. Tudo bem, aprovaram, mas é ilegal, injusto. E eu fico quieto porque, primeiro que não sou eu, o problema não é esse. Se quisesse quiser entrar na justiça, pode. Qualquer torcedor pode, pelo Estatuto do Torcedor. Agora, como ninguém liga para a Série D mesmo, ninguém quer disputar, então deixa como tá tudo certo. Aí você vai bolerar, né? Vou bolerar, é isso aí que é bolerar. Aí você bolera, tá tudo certo. Porque, na verdade, do futebol goiano na Série D, os participantes... Não queriam ir. O craque, eu não lembro qual foi o outro time, mas assim, eles participaram por exclusão, porque quem teve direito não quis ir. Não quis verdade. Não quis disputar, então, isso é um fato. Agora, que essa decisão não é legal, porque um clube, por exemplo, o Vila Nova não tem esse problema, porque ele já está ranqueado. Mas o outro clube que subir esse ano, seja o Goiânia, ou o Iporá, ou o Anápolis, se o Anápolis se classificar, ou o Novo Horizonte, sei lá quem se classificar, vai ficar prejudicado. Recado do André Isaac, Goiascola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiascola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiascola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiascola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiascola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiascola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiascola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiascola, 4141 8474. O problema do Todo-Poderoso é que a diretoria deles acha que o time é um Real Madrid da vida. Não admitem que o time é fraco. Alex, setor universitário. Mas quem que é o Todo-Poderoso? É o Goiás? Será? Verdão, ué. Ah, então tá bom. Todo-Poderoso Verdão. Rapaz, como é que é o 2013 esse carro com todo poderoso Verdão, Goiás quase foi rebaixado. O avião verde. Aí o povo raiou com ele, aí parou de falar do todo poderoso Verdão, o Goiás engrenou, embalou. Mande um abraço pra mim, Iago Lima. Valeu, Iago, um abraço. Boa noite. Doni, é rapidinho porque nós estamos atrasados. Pra você, quem é melhor, o Barrichello ou Massa? Fabrício Ramos pergunta. Barrichello. Aí, pronto. E pra você, Cleiton? Barrichello também. Lincoln Vieira.
Pasqueto, com a ajuda do árbitro ou sem ajuda, se o Dragão classificar, ele tem 90% de chance de ganhar o Goianão, porque estarão motivados e os demais concorrentes tremem. Tá dado o recado. Vamos lá com as imagens da vitória do Goianésia, para a gente arrematar aqui o Goianão e daqui a pouquinho falar do Vila e da divisão de acesso. Esse jogo foi 2-1 para o Goianésia. A Napolina fez 1-0 com o Viola. Esse passe aí foi meio esquisito, hein? Parece que ele bateu sem na querer, canela, né? Ele jogou pro rumo e o povo ficou olhando, né? Aí caiu o mundo em água, Humberto Castro foi lá, em Goianésia. Falou que nunca viu tanta chuva. Olha o da Mata. Que O 8 é o Romerito? Aí, ó. Romerito aí. Então, 1-1. Romerito correndo na chuva igual um menininho. E aí o Paulo Vitor. Será que esse Paulo... Não, deixa pra lá. Esse é o Paulo Vitor? É, Paulo Vitor também. Volante, Eu ia ó. perguntar outra coisa. Não, o nosso PV eu acho que não tem aquela mania, não. Não faz isso, não. 2-1 e o Goianésia classificado, hein? Esse Paulo Vitor, ele tava no ano passado também, lembra que ele tomou aquela cotovelada? Quem foi do Goiás? Foi o Davi que foi expulso naquele jogo da semifinal lá em Goianésia? Thiago Real. Thiago Real, exatamente. Thiago Real. Thiago Real. Ele que foi o jogador que tomou a cotovelada do Thiago Real. Podemos mudar aqui já para Grêmio Anápolis e Itumbiara, hein? Grêmio Anápolis e Itumbiara. O Itumbiara venceu por 2-0. O jogo foi no Jonas Duarte. E a notícia do técnico que caiu é sobre esse jogo aí. Caiu o Nivaldo Lancuna no Grêmio Anápolis. Ah, pensei que você fosse fazer mais suspense. O Satisfação não vai gostar do O Roberto seu. tá de brincadeira comigo, né? É, o Grêmio já acusando o golpe aí, né? Olha lá. Do... O Ronaldo, lateral do direito, fez 1-0 pro Itumbiara. Tem replay, hein? Pegou bem na bola lá, Carlos Alberto na Copa de 70. É mesmo, Que lembrou. isso, hein? Sim. Não, mas foi mais ou menos. Foi tipo assim, uns 80 Eu km achei de que o velocidade Doni a fosse me menos. agredir verbalmente agora. Não, foi da mesma região. 2-0 do Douglas campo. Silva. 2-0. Pode cortar para mim aqui, por favor, para a gente já mostrar a próxima rodada do Campeonato Goiano. Na tela, para a gente ir para o intervalo e falar da divisão de acesso depois. Itumbiara e Craque, isso tudo é domingo, hein? Trindade e Atlético, Anapolina e Caldas Novas, Goianésia e Aparecidense é a próxima rodada do Goianão. Intervalo, em 2 minutos, tudo da divisão de acesso, tem o Vila Nova e também a vitória do Goiânia. O WhatsApp 8599000. O Wagner Lopes realmente não conseguiu demonstrar um trabalho aceitável no time esmeraldino. O nome bom seria o Emerson Maria. Pelo jeito ele está empregado no Joinville. Valeu aqui. O Goiás tem técnico ainda, gente. Vamos aguardar, né? Meu nome é Júlio, nome do meu pai. Tô mandando um abraço pra galera da Pedra, lá em Açu, no Rio Grande do Norte. Valeu, Júlio, um abraço. Boa noite a todos. Pasqueto, Doni e Cleison. Liberando o Wagner Lopes, quem vocês acham que poderia dar certo sem ser o Hélio dos Anjos? Geraldo Fortunato. O Hélio dos Anjos está empregado lá no Rio Grande do Sul. Caxias. Pode salvar o Caxias, vamos afundar de vez. Ô Geraldão, vamos aguardar um pouquinho, né, velho? Ficar conjecturando aqui também não dá. Já ouvi a conversa. Já conjecturamos, é bem verdade, mas tem conversa. Já tem conversa de substituto? Já tem preferências, segundo as conversas da Tá, diretoria do vamos lá. Goiás. Anderson Moreira. Que está empregado lá no Atlético Paranaense. É. Boa noite, Pasqueto. Mande um abraço pro meu irmão Felipe Oliveira e meu primo Júlio dos Santos. Será que é o Julinho lá da CBN? Ah, se for, tá bem de primo. Sou Tigrão, mas estou torcendo para a Aparecidense. Nivardo Vila Nova, do Independência Mansões, Aparecida de Goiânia. Pasqueto, boa noite. O bom do Goiânia ter classificado para a próxima fase da divisão de acesso é que o Vila vai jogar só 2 jogos fora de Goiânia. Abraço a todos. Anísio, de Aparecida de Goiânia. Qual a chance do maior do interior, o Anápolis, se classificar? O que ele precisa? Aliás, para que o Cleison responda isso, põe na tela, por favor, os resultados da divisão de acesso. Jogos que aconteceram sábado e ontem. América 1, Vila Nova 2, Goiânia 1, Quirinópolis 0, Santa Helena e Rio Verde 1-1, Novo Horizonte 3, Itaberaí 1, Itaberaí 0. A classificação agora, por favor, vamos lá? No grupo A, o Vila já está, né, Cleison? É primeiro. Colocado, isso. O América briga, tem 10, é segundo. O Novo Horizonte briga, é terceiro com 10. E o Anápolis é o quarto com 9. Isso. Respondendo aqui o telespectador, o que o Anápolis precisa para classificar? Vencer o América, lá do Jonas Duarte, e torcer pro Vila não perder pro Novo Horizonte aqui no Serra Dourada. E no grupo B, falta só definir quem será o primeiro, né? Exatamente, Goiânia. Coloca na tela Iporá. aqui. Pode ser aqui mesmo. O Iporá e o Goiânia estão com 15 pontos. Jogam no sábado.
Eles se enfrentam. Não, o Iporá enfrenta o Santa Helena em Iporá e o Goiânia vai a Rio Verde jogar com o Rio Verde. Os jogos deles no sábado às 3h30 da tarde. No mesmo horário, exatamente 3h30, por conta do estádio do Ferreirão do Iporá, que não tem iluminação. Então é isso aí. Vamos lá com o VT sobre a vitória do Vila. 2-1 sobre o América de Morrinhos. A reportagem é minha mesmo. O estádio João Vilela recebeu bom público. Afinal, o América está na briga pela classificação. Com apenas 5 minutos, cruzamento de Da Silva e a conclusão de João Antônio. 1-0 América. O Vila chegou pela primeira vez nesta cobrança de falta de Robson. Grande defesa do goleiro Tony. Jogada de Diego Palinha, que tocou para Matheus Anderson, que pegou mal na bola. De novo Vila no ataque, agora com Diego Palinha na conclusão, para a defesa em 2 tempos do goleiro Tony. Só dava Tigrão no jogo, tabela Matheus Anderson e Frontini, que perdeu boa oportunidade. O empate do Vila Nova aconteceu aos 24 minutos. Boa jogada do lateral direito Anderson, que encontrou o Matheus Anderson na área. 1-1 no João Vilela. Nesta cobrança de falta, categoria do volante Arthur, mas a bola parou no travessão. A virada do Tigrão veio ainda no primeiro tempo. Robson, Diego Palinha e Frontini. Sem perdão, 41 minutos. É a virada do Vila, 2-1 em Morrinhos. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, o zagueiro Vinícius Simon, do Vila Nova, recebeu o cartão vermelho após essa jogada violenta. No começo do segundo tempo, boa chance para o América com João Antônio. Boa defesa do goleiro Edson. Na resposta do Tigrão, Matheus Anderson perdeu essa grande oportunidade. O América pressionou, tentou o empate, mas não deu. Fim de jogo em Morrinhos, América 1, Vila Nova 2. A vitória em si foi boa, principalmente porque foi com um jogador a menos. Agora o que envolve o jogo fora do campo não parte da gente. Às vezes há muito boato, né? De mala branca, mala preta, mas a gente tem que estar fora disso. A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, até porque a gente tem um nome a zelar. E nos prestigiar, fechar com chave de ouro e, como eu falei, já começar a pensar no quadrangular final, porque começa outro campeonato. Esse aqui pra gente já acabou, pode-se dizer que já acabou, porque a gente já tá classificado, já é primeiro do grupo, então vamos pensar no quadrangular já. E vale arriscar ser poupado? Não, eu fiquei poupado um ano, vou ser poupado pra quê? Eu quero jogar. Foi uma vitória que nos deixa já na primeira colocação, qualquer que seja o resultado. E é isso que a gente vem buscando. Agora é pensarmos, montarmos realmente a nossa equipe para o próximo jogo e dar sequência aí para as finais. O Humberto Castro, que ficou ali bonitão no vídeo. Papagaio de pirata. Resenhando com ele hoje aqui, ele falou: Pasqueto, eu acho que o Anápolis vai classificar pelo seguinte, ele é de Anápolis, torce pelo Anápolis, não é possível que o Vila vai perder para o Novo Horizonte. O Vila rasgou lá em Morrinhos. Humberto falou que o que esses caras correram, deram no meio, teve até expulsão, né? O cara foi imprudente, o Vinícius Simon. Mas que o Vila rasgou lá, viu, Doni? Não, aquela resenha, tal, não sei o que tem, o Vila rasgou bonito. Pasqueta, aquilo ali nunca existiu. Na verdade, eu acho que o treinador de fato queria poupar esses jogadores mais veteranos, que o Robson já falou que não quer, ficou poupado um ano. O goleiro foi o primeiro a falar, o Edson, que não queria ser poupado. Os caras não querem perder, claro. De repente sai e perde a posição, entra um garoto e joga mais. Até porque não é um motivo, né, Doni? Tem um mês que o time tá jogando aí, moço. Não, pois é, mas eu acho que o treinador, não houve intenção de ninguém do Vila de entregar nada, não. Eles acharam que poderia fazer o negócio e a coisa desandou. Agora, eu acho que o Anápolis vai se classificar pela incompetência do América. Não com esse jogo aí com o Vila. Com o Itaberaí, né? Com o Itaberaí. E é um jogo que até hoje eu estou me perguntando o que aconteceu lá em Itaberaí. Viu? Ó, e Cleison, já mudando de assunto, hoje tem a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Vila. A reunião não é por causa do problema, viu, Doni, da base. Essa reunião acontece na primeira segunda-feira de cada mês. Essa não é a primeira segunda-feira, mas como já está virando mês... E aí tem um feriadão aí, final na de semana? Última segunda-feira de cada mês. Na última segunda-feira de cada mês. Antes era na primeira. E aí vai ser colocado em pauta esse problema e existe até a ameaça do Rodrigo Nogueira, que é ex-presidente do Vila e que assinou
aquela alteração no contrato do meia Everton, tirando um percentual de um empresário e tirando um percentual do Vila também, e deixando 20% para o sócio do Rony e 80% do Vila, ele, por causa dessa manobra da assinatura do contrato, ele pode ser até excluído do Conselho Deliberativo, e o Guto vai fazer uma espécie de prestação de contas hoje também para a diretoria, mostrar uns contratos e tudo mais, já que a ideia dele é passar o Vila Nova limpo. Então tem essa reunião e amanhã todos os detalhes aqui com a gente. Muito bom. E para dar tempo da gente mostrar tudo, tem o Galo ainda. Imagens aí do Galo, que venceu o Quirinópolis 1-0, o jogo foi no Serra Dourada e o Goiânia jogou mal, né, Doni? Muito mal. Mas ganhou o jogo. O Cleison ontem falou um negócio, ele tem razão. Você refletiu depois? O que importa pro Goiânia nessa altura do campeonato é ganhar. Você mudou a opinião Não, dele? não mudou não. Agora o problema o que eu acho é que o Goiânia jogando do jeito que tá não dá conta de ganhar. Não, se for pra divisão de acesso ele vai ter que rebolar, viu, Doni? Se for pra, assim, na fase semifinal, ele vai ter que rebolar. Na verdade, tem que levar em conta agora que o adversário dele agora é o Vila Nova. O Iporá ele ganhou 2. Não, ganhou, mas e daí? Vai ter que jogar de novo, vai ter que ganhar o Anápolis. De novo. Eu acho que se passa o Anápolis, entendeu? O Anápolis é o adversário, porque o Anápolis tem dinheiro. Eu acho até que o Goiânia fez um jogo treino contra o Anápolis antes do campeonato e empatou lá em Anápolis. Mas acontece que tem mais dinheiro. Então precisa de mais qualidade, não dos jogadores, de posicionamento Tá tudo do time. certinho lá, negócio de dinheiro? Até onde eu saiba, tá, né? Coisa boa. Pasqueta, esse camisa 10 do craque é bom, está desperdiçado. É o Danilo Lins, né? Não, Assis. Danilo Assis? Assis. É um sobrenome, hein? Não, só Assis. Pasqueta, só rapidamente sobre esse judiação, tem que... Sobre esse negócio do Vila, eu não sou advogado, mas acho que juridicamente o Vila vai dançar em 30% desse rapaz aí. 10%? Não, 30%. Porque esses 20% que ele já deu para esse empresário que vai devia ter que devolver 10 vai pro ter outro. que devolver 10 pro outro. Rapaz, que judiação, tem mensagem demais aqui, dá uma olhada. Pena que não deu para ler, amanhã a gente volta. Então tá, vamos.